Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Então hoje é sexta-feira e hoje é dia do nosso 33º dia consecutivo aqui de áudio, nosso áudio número 33 aqui no Telegram. Já passamos de um mês, né? Então faltam apenas 11 meses aí de entrega de conteúdo. Eu não sei se você sabe, talvez você seja novo por aqui, mas o nosso desafio é entregar conteúdo para vocês aqui por 365 dias consecutivos e eu tenho certeza que a gente vai chegar a esse número ou pelo menos a um valor muito próximo a isso. E o tema de hoje é muito legal, porque eu vou falar aqui para você hoje sobre um ladrão invisível que pode estar sugando os resultados do seu negócio. E ele é realmente muito, muito perigoso para os teus resultados e para o futuro do teu negócio como um todo. Mas antes de falar sobre ele, eu vou contar uma pequena historinha para vocês. O que acontece? Hoje pela manhã, a Fernanda, minha esposa, precisava fazer exames de sangue, exames de rotina normal pela questão da gestação. Talvez vocês não saibam, alguns de vocês eu sei que já sabem, mas nós estamos esperando um filho que vai nascer provavelmente em fevereiro. E aí tem os exames todos de rotina que tem que fazer e tudo mais, né? E aí, hoje pela manhã, ela tinha que fazer alguns desses exames e na hora de ir para o local lá, para o plano de saúde para fazer os exames, a Fernanda pegou as guias, né? As guias que chamam os papéis lá, que são as requisições para fazer os exames, e ela viu que as requisições estavam erradas. Ela precisava fazer exames de sangue e não existia as guias, as requisições para o exame de sangue, só tinha para nutricionista. E o que acontece? Acabou existindo aí um retrabalho, né? Antes de fazer os exames, nós tivemos que ir para o local onde emite as requisições, pedir para alterar as requisições, fazer elas de novo, para depois a gente ir até o local dos exames, para depois fazer os exames. E o que isso gerou? Isso gerou várias coisas. Gerou retrabalho, gerou perda de tempo, gerou desperdício de combustível e de coisas que são prejuízos financeiros também, né? Então, é justamente sobre isso. Por que eu falei sobre essa história? Por que eu contei para essa história? Porque é justamente esse tal ladrão que pode estar sugando, que pode estar literalmente drenando os resultados do teu negócio. É o retrabalho. O que é o retrabalho? O retrabalho é uma ineficiência, né? É algo que não foi bem feito, é algo que podia ter sido feito melhor e que por não ter sido bem feito, você teve que fazer de novo, né? E o retrabalho, ele é muito perigoso por vários motivos. Primeiro, porque ele faz você perder tempo, né? Ele faz você perder tempo porque você tem que usar tempo novamente para fazer uma coisa que se você tivesse feito bem feito na primeira vez, você não teria que estar usando esse tempo novamente. Segundo, porque ele pode estar drenando também o teu dinheiro, porque principalmente se você está perdendo tempo, inevitavelmente você está perdendo também dinheiro, né? Porque se você está usando tempo novamente, tempo custa dinheiro e você poderia estar usando esse tempo para outras coisas, para coisas novas, para desenvolver qualquer outra coisa que não fosse algo que você já poderia ter feito. Então, se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro fazendo coisas de novo. Mas também tem o prejuízo financeiro que é fatual, né? Tipo, por exemplo, um produto sendo mal feito, um corte de uma peça sendo mal feito, uma costura mal feita, sei lá, um lanche errado, enfim, qualquer coisa que você possa estar fazendo no teu negócio e que gere também não só o prejuízo financeiro do tempo, mas o prejuízo financeiro do próprio produto que você deveria ter feito ele bem feito. E isso é muito perigoso, né? Porque, ao fim das contas, esses dois prejuízos, essas duas perdas que você está tendo, tanto de tempo quanto de dinheiro, eles acabam drenando a tua lucratividade, né? Você acaba tendo uma lucratividade muito menor do que você poderia ter, porque a ineficiência, ela está drenando a tua lucratividade, né? Eu trabalhei, antes de ter o meu próprio negócio, eu trabalhei em várias grandes empresas. Eu trabalhei, inclusive, para uma empresa que era terceirizada da Ambev, né? A Ambev, eu não sei como é que está hoje, já faz alguns anos, mas na minha época, as fábricas eram da Ambev. A Ambev fabricava, por exemplo, as cervejas, os refrigerantes, as fábricas eram deles, mas a parte de logística, a parte de movimentação dos produtos
tanto da fábrica quanto do centro para o centro de distribuição, quanto a movimentação interna do armazém, né? E a distribuição dos produtos nos pontos de vendas era tudo feito por empresas terceiras, né? Por empresas contratadas para fazer esse trabalho. Por quê? Porque isso ajudava eles a manter o foco no que era realmente o objetivo do negócio, né? Que eram as fábricas, né? Então eles terceirizavam a mão de obra, mas não quer dizer que por ser uma mão de obra terceira não era totalmente monitorado em diversos aspectos. E um dos aspectos mais importantes que era analisado o tempo todo era a eficiência. Então, o retrabalho, ele era totalmente combatido. Apesar de ser uma empresa multimilionária, existia uma tolerância extremamente zero para retrabalho. Por quê? Porque a cultura do retrabalho, ela gera prejuízo, ela gera várias formas de prejuízo. Gera tempo, gera deslocamentos desnecessários, gera prejuízo financeiro. Então, dentro da cultura da empresa, dentro das culturas das empresas que eu trabalhei antes de ter um negócio, o retrabalho ele sempre foi muito combatido. Por quê? Porque são ineficiências que drenam literalmente o teu lucro. E o que a gente vê acontecendo nos pequenos e nos médios negócios, né? A maioria dos pequenos e médios empresários sabem que as ineficiências existem, sabe que existe prejuízo, sabe que existe perda de matéria-prima, que existe um lanche que foi feito errado, sabe que existe um tempo que foi perdido, sabe que existe uma entrega que houve um deslocamento para o lugar errado. Então, o que as pessoas normalmente fazem? Elas contornam isso, né? Elas mascaram, aumenta no preço de venda para embutir no preço de venda o custo da ineficiência, para tentar corrigir. Essa é uma postura muito comum. Só que, em hipótese alguma, eu aconselho que esse seja o caminho que você siga, caso você tenha ineficiência no teu negócio. Todos os negócios têm ineficiências, tá? Todos os negócios. O teu negócio pode estar ótimo, ele tem alguma ineficiência. E tem negócios que, assim, literalmente tem ineficiências o tempo todo e em tudo, tá? Então esses casos são um pouco mais preocupantes. Mas mesmo os melhores negócios, os negócios mais organizados, negócios enormes, como o da Ambev, como os outros trabalhos que eu tive antes de ter meu próprio negócio, que também eram empresas grandes, empresas de nome no mercado e no mercado nacional, todos os negócios têm ineficiências. Qual que é a diferença das grandes empresas e das pequenas empresas? É que as grandes empresas, as empresas que alcançam o sucesso, elas encaram as ineficiências, os retrabalhos de frente. Elas não escondem o retrabalho, elas não colocam o retrabalho no preço de venda, por exemplo. E por que você deve fazer o mesmo? Por que você deve combater os retrabalhos no seu negócio? Eu separei aqui para você nesse áudio 4 motivos pelo qual você deve fazer isso. O primeiro deles é porque a ineficiência é algo que você combate. Você não embute no teu preço, você não contorna ela. Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, você está mascarando a realidade. Você está trazendo para o teu negócio uma realidade que não é verdadeira. Você está embutindo no teu preço de venda, por exemplo, algo que você deveria estar combatendo. E por não estar combatendo, você está colocando uma máscara, né? É como se você varresse a sujeira para debaixo do tapete para fingir que a sujeira não existe. Então esse é o primeiro motivo. Outro motivo é que isso encarece o teu preço de venda, né? Porque ou você está diminuindo a tua margem de lucro, ou você está aumentando o preço de venda. Porque se você está colocando esse prejuízo da perda nos teus preços de venda, o que está acontecendo é que você vai ter que vender mais caro. E se você não quiser vender mais caro, você vai diminuir a tua margem de lucro, né? E esse é justamente o terceiro ponto. A ineficiência, ela drena o teu lucro. Porque se você não estiver fazendo esse trabalho de embutir no teu preço de venda, porque você sabe que isso é errado, o que vai acontecer? Vai sobrar menos dinheiro no negócio, né? E o cliente, tá certo, ele não pode pagar pela nossa ineficiência. É errado nós cobrarmos a ineficiência dele porque ele não tem culpa. O cliente só deve pagar pelo que ele está recebendo e pelo que for natural do nosso negócio, não pelas nossas ineficiências. Pelos custos naturais, sim, pelas ineficiências, não. Então, o que acontece em terceiro momento é que a ineficiência, o retrabalho, ele vai drenar a tua lucratividade. E por final, eu acho que tem um fator que, na minha opinião, é o mais importante pelo qual você não deve embutir isso na tua realidade de negócio, que você não deve mascarar a ineficiência e que você deve combater o retrabalho. É que quando você aceita o retrabalho, quando você aceita
que errar é normal, que ter prejuízo é normal, que fazer uma entrega errada é normal, que fazer um lanche errado é normal, que fazer um corte num tecido errado é normal, que cortar uma peça de madeira no teu negócio errado é normal, que desperdiçar, que quebrar uma peça do balcão é normal, que derrubar uma peça do mostruário é normal. Enfim, quando você aceita isso, quando você bota isso no teu negócio como normal, você acaba criando uma cultura de que ser ineficiente é natural, e isso pode ser extremamente perigoso para a sustentação do teu negócio. Em primeiro lugar, porque literalmente você cria uma cultura, e para mudar uma cultura é muito mais difícil, né? É muito mais difícil você ensinar uma pessoa a trabalhar direito dentro da tua empresa depois que ela já aprendeu primeiro a trabalhar errado. Não é que isso é impossível, mas o esforço é muito maior. É muito mais fácil que você já comece ensinando as pessoas a cultura certa. A cultura de que a ineficiência não é tolerável, de que o desperdício não é tolerável. Não quer dizer que ele não vá existir, porque todas as empresas têm ineficiências, mas quer dizer sim que ele não pode ser visto como uma coisa natural. Ele não pode ser visto como uma coisa que, tudo bem, aconteceu, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Porque se tiver tudo certo, você acaba criando essa cultura de que dentro da tua empresa qualquer coisa pode ser feita, as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. E o que você acaba perdendo? Não só a tua lucratividade, mas a tua qualidade, a tua referência interna, né? E, consequentemente, você acaba perdendo a qualidade da tua entrega, a qualidade do teu produto, né? A qualidade do produto que está chegando na mão do teu cliente. E se isso acontecer, você acaba criando no mercado também uma imagem negativa sobre a tua empresa, e isso pode sacrificar o teu negócio. Então jamais aceite os retrabalhos e as ineficiências como uma coisa normal. Então, o que você tem que fazer? Vamos falar agora então do que fazer para combater os retrabalhos. Existem 3 coisas que são extremamente fundamentais e que você precisa fazer para você combater os retrabalhos dentro do teu negócio. A primeira das coisas que você tem que fazer é a padronização. O que é padronização? Padronizar todos os processos da tua empresa. Padroniza as formas de ser feita as coisas na tua empresa. Padroniza os materiais que são feitos, as quantidades de materiais que são usados, o tempo que leva. Então, padronize isso. Se você trabalha com costura, padronize a forma, a quantidade de tecido que vai, a forma de fazer o corte, quanto tempo leva para fazer a costura. Padronize isso. Para quê? Para que exista uma regra, para que as pessoas saibam qual é o parâmetro que elas têm que seguir para saber se algo está dentro ou fora de um nível aceitável, dentro ou fora de um nível normal. Se você trabalha com alimentação, com lanches, por exemplo, você pode padronizar as receitas, a quantidade de queijo que vai no hambúrguer, a quantidade de salada que vai no hambúrguer. Você pode padronizar as coisas, porque padronizando, além de você ganhar qualidade, você facilita as decisões e você garante que o resultado final do processo seja o mais similar possível em todos os trabalhos. Se você for analisar qualquer grande empresa que tenha um grande destaque no mercado, existe padronização para todos os processos, desde o momento que você entra na portaria da empresa até o momento que você bate o crachá para ir embora. E inclusive nos processos de trabalho, nos processos operacionais das coisas, né? Então, a padronização é o primeiro ponto para você evitar o retrabalho. É você identificar e escrever, mapear, literalmente escrever, tá? Escrever, colocar no papel. Pode ser num arquivo de Word, pode ser numa folha de papel se você achar que escrito à mão, se você achar que é o suficiente. Não tem problema, o importante é que a padronização exista, é que você coloque num papel em algum lugar, pode ser até no arquivo digital, que seja, mas que exista algum lugar onde as pessoas possam ler, elas possam entender o que é o padrão normal, o que é o natural do teu negócio, o que é aceitável e o que não é aceitável. Quando você padroniza, você começa o teu processo de qualidade e você começa a combater o retrabalho. Então, esse é o primeiro passo, é você padronizar os processos. O segundo passo que você tem que dar é treinar as pessoas envolvidas no processo para desempenhar esse papel da melhor maneira possível. Porque não adianta você ter um processo bem definido, uma padronização bem feita, se as pessoas não souberem como que se faz as coisas. E esse é um outro erro muito grande. Às vezes nós criamos padrões e não treinamos as pessoas. E aí você fica puto da cara, você cobra das pessoas que elas executem bem um padrão, que elas sigam um padrão, mas que no fim das contas, muitas vezes elas não foram treinadas.
né? Muitas vezes as pessoas não receberam o treinamento sobre como faz essa atividade. E essa falta de treinamento faz com que a pessoa não siga o padrão e que, consequentemente, o retrabalho aconteça, o prejuízo aconteça, e isso vai acabando com a tua lucratividade. E lembre-se sempre, você nunca, jamais pode cobrar de uma pessoa algo pelo qual ela não foi treinada para fazer. Então, não existe como você cobrar algo de uma pessoa se ela não sabe que aquilo precisa ser feito. Então, padronizar é o primeiro ponto, treinar é o segundo ponto. E o terceiro ponto é fazer um checklist. Checar se o padrão está sendo cumprido, checar se a atividade está acontecendo da forma correta, no tempo correto, com o material correto, se tudo está acontecendo conforme o padrão foi determinado, conforme o padrão foi feito. Com esses 3 passos, galera, assim, ó, eu poderia ir muito mais longe, mas precisaria de uma aula de 1 hora, 1h30, explicando para vocês a fundo como que você constrói esses 3 passos, tá? Como que você constrói a padronização, como que você faz treinamento e como que você checa, como que você faz o checklist para saber se o treinamento tá sendo cumprido. Mas você não precisa dessa aula de 1h30 para você começar hoje mesmo, para você começar agora mesmo, com um papel e uma caneta, anotar o que é normal, o que é padrão sobre as suas coisas. É muito simples, você precisa simplesmente pegar um papel, uma caneta, um arquivo de Word. Eu recomendo em primeiro momento pelo menos uma caneta e um papel e uma prancheta, para que você vá para os processos da tua empresa e você comece a anotar as coisas, anotar o que é normal, qual que seria o passo a passo. Então você não precisa de uma aula de 1 hora, 1h30 para começar a fazer isso ainda hoje e a combater o retrabalho. Você pode começar a combater o retrabalho imediatamente. Você pode ouvir esse áudio e começar a combater esse retrabalho agora. Não precisa esperar por mais do que isso, entendeu? Pega um papel e uma caneta, vai para dentro da tua empresa, vai para dentro da tua fábrica, para dentro da tua loja, para dentro do teu escritório e começa a analisar o que é normal. E começa por aonde? Começa identificando os problemas que tu já conhece. Você já está no teu negócio, então vai ter vários problemas que você vai ir descobrindo com o tempo, né? Mas eu tenho certeza que a maioria dos problemas você já conhece. Você já sabe dos problemas que você tem no teu atendimento, você já sabe dos problemas que você tem na tua fábrica, você já sabe dos problemas que você tem na tua cozinha, dos problemas que você tem na tua loja, você já conhece esses problemas, a maioria dos problemas você já conhece. Então começa pelos problemas que você já conhece, identifica eles e começa a escrever o que seria o certo, o que é o modelo ideal, o que as pessoas deveriam estar fazendo. E aí você começa a pegar as pessoas envolvidas nesse processo e treinar elas. E isso também tem formas de fazer, formas melhores de fazer, mas você não precisa conhecer todas elas para começar imediatamente. Você precisa falar para as pessoas. Mostre para as pessoas, olha, o que se espera de você nessa atividade é que você faça isso, isso e isso, nesse determinado tempo e com essas quantidades de produto aqui, dessa e dessa forma. Faça isso e comece a frequentemente, corriqueiramente, colocar no teu hábito de analisar e verificar se o padrão está sendo seguido. Então, isso é uma coisa que você pode começar agora mesmo e que vai te ajudar muito a combater esse ladrão, porque ele é um ladrão muito grande. Na maioria dos casos, grande parte da lucratividade da empresa vai embora por causa da ineficiência, por causa do retrabalho. E a ineficiência é algo que todas as empresas têm, de menor a maior que seja, todas têm. A única diferença é que as empresas que se destacam são muito boas em combater a ineficiência, em eliminar ela, e encontrar as causas delas e eliminar. Agora, eu concordo também que seria interessante uma aula completa, né, sobre isso, uma aula com mais conteúdo, para que você entenda definitivamente como que você pode fazer isso num âmbito um pouco maior, né, como que você possa aprimorar esse conhecimento. Por isso, galera, se você está ouvindo esse áudio até agora, se liga só. Aqui embaixo, daqui a pouquinho durante o dia, eu vou deixar uma enquete para vocês votarem se vocês gostariam de ter uma aula completa sobre eficiência, sobre produtividade e sobre como eliminar o retrabalho no teu dia a dia. E aí você vai votar sim ou não nessa enquete. E a decisão de vocês vai fazer com que a gente faça essa aula ou não, tá ok? Então daqui a pouco, se você está ouvindo esse áudio, clica aqui embaixo e na enquete e vota para você me dizer se você quer participar de uma aula falando sobre isso ou não, sobre um tema que é realmente muito importante aí para o teu negócio, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá ok? Então galera, esse foi o conteúdo de hoje.
foi uma pequena reflexão e um ponto que é extremamente importante, que vai levar o teu negócio com certeza para um próximo nível, a partir do momento que você começar a ter atenção nessa questão do retrabalho, nessa questão dos processos do teu negócio, beleza? Então, galera, esse foi o áudio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês no áudio de amanhã. Se vocês estiverem ouvindo esse áudio no Telegram, no Instagram, ou melhor, no YouTube, ou aonde mais, Spotify, significa que ele virou um podcast. Então se inscreve no canal do YouTube, adiciona a playlists dos seus canais aí do Spotify, iTunes, aonde você estiver ouvindo esse áudio, e eu vejo vocês aí no próximo áudio. Eu vejo vocês amanhã e durante o dia nas nossas enquetes e nos nossos conteúdos extras aqui do grupo. Um grande abraço, galera, tenham todos um ótimo dia e uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Valeu!